O tempo comum, meus irmãos e irmãs, nos permite esta oportunidade tão bonita de aprofundarmos o nosso segmento na escola do Salvador. No último domingo, nós contemplamos aquele ato de misericórdia tão profundo de Jesus, do qual escancara o amor misericordioso do coração de nosso Deus, que não veio para os perfeitos, para os justos, mas sim para os doentes, para os pecadores. Hoje, o Evangelho já nos começa mostrando aquilo que nós celebrávamos na última sexta-feira. Esse coração humano de Deus, esse sagrado coração que se compadece de mim e de você, no nosso cansaço, nas nossas fraquezas, na nossa fragilidade. Jesus nos olha, Jesus percebe a nossa necessidade, e o olhar de Jesus se compadece de mim e de você, porque vê muitas vezes o que nós não damos conta em nós mesmos. Vê muitas vezes a tristeza, a solidão, o abatimento, os pesos tantos que temos que carregar na nossa vida, e que às vezes nos sentimos assim, sem um suporte, sem um auxílio. Então o Senhor hoje nos mostra que Ele deixou para nós um sinal de seu amor que nos acompanha na jornada da vida. Um sinal frágil, porque é composto de pessoas de carne e osso como eu e você, mas um sinal persuasivo de que seu amor por nós é de sempre e por todo sempre. Este sinal é a igreja. A igreja nasce do desejo do coração de Jesus de curar os doentes, de levar consolo aos abatidos, de ser um sinal de esperança, de ajudar os que estão fortes a não desanimarem. A igreja é esse mistério de um Deus que sabe sim, que a messe é muito grande, muito trabalho nós temos a fazer, e por isso mesmo divide comigo e com você, que por um primeiro momento escolhemos seguir o Cristo, a tarefa agora de agir em seu nome. Aqui então nós contemplamos o que é a igreja. A igreja não é simplesmente uma instituição hierárquica formada por padres, bispos, diáconos, leigos. A igreja não é simplesmente uma ONG para cuidar de coisas que às vezes as políticas públicas não dão conta. Tudo isso está na igreja, mas não define a sua essência. A igreja é esse instrumento que Deus usa para aproximar os homens dele mesmo, para fazer com que todos nós compreendamos que em Cristo nós fomos reconciliados com o Pai, como o apóstolo Paulo nos exortou na segunda leitura que nós ouvimos. Quando nós não merecíamos, se é que ainda merecemos, não é? Quando nós ainda estávamos mais afastados, o Senhor foi onde ninguém é capaz de ir, deu a vida por nós, para que assim a gente possa agora se aproximar de novo de Deus. A perfeita reconciliação se deu por Jesus, e esta reconciliação que une novamente o céu à terra, que abre uma via de comunicação entre a humanidade e Deus, também nos faz congregados num único corpo, o seu corpo que é a igreja. É muito bonito aquilo que Deus fala a Moisés, na primeira leitura do livro do Êxodo que nós ouvimos. O Senhor agora torna claro o desejo do coração dele a Moisés, porque a gente tem uma visão superficial de que simplesmente a libertação do povo no Egito foi para arrancá-los de uma terra no norte da África e levá-los para o Oriente Médio, onde hoje é Jerusalém. Mas não, isto é só as consequências externas. Deus, nesse itinerário de êxodo, nesse itinerário de migração do seu povo, também faz com ele um itinerário de conversão. E é isso que o Senhor agora torna claro a Moisés: fui eu que os arranquei do Egito para atraí-los a mim. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos atraídos a Ele, que nós tenhamos o nosso coração unido ao coração dEle. E para quê? Para que a gente seja o que Ele sonhou que nós sejamos: um reino de sacerdotes e uma nação santa. Não
não posso aqui deixar de explicar o que é ser sacerdote. Porque como é que nós vamos entender o que nós somos, né? Um reino de sacerdotes. Até o mistério da cruz do Senhor, somente os sacerdotes é que faziam a intermediação entre Deus e os homens. O sacerdote da antiga aliança era uma ponte que levava a Deus os desejos dos homens e que de alguma maneira falava em nome de um povo a Deus. Agora o Senhor está dizendo que Ele vai fazer de nós um povo sacerdotal. Isto é, não é mais necessário uma intermediação entre o povo e Deus, porque Ele mesmo, quando nos atrair a Ele, fará com que toda a distância seja suprimida. E isso Ele fez por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo que você recebeu, você se tornou sacerdote, não é? A prova disso é que você pode livremente falar com Deus como filho. Você chama Deus de Pai. Agora sim, a igreja é um povo sacerdotal. Não que se extingue, é sim o ministério, o serviço sacerdotal. A prova disso é que com vocês eu também condivido esta natureza sacerdotal do batismo. Eu, enquanto Felipe Carvalho, né, rezo na minha particularidade livremente a Deus. O ministério sacerdotal aqui é um serviço a favor de vocês, em favor de vocês, perpetuando aquilo que Jesus agora nos deu como grande dom, os sinais que acompanham a conversão, a cura do coração, o alimento. O ministério sacerdotal dos apóstolos que Jesus hoje estabelece ao enviar estes 12, se traduz novamente como um sinal visível de que Ele continua agindo no meio de nós, para que o seu povo não pereça por falta de pastores. Porém, meus irmãos e irmãs, para viver isto, é necessário um movimento muito bonito, um movimento de se perceber chamado pelo Senhor, se perceber atraído pelo Senhor, e dizer com generosidade um sim generoso. Porque todos nós reconhecemos, eu aqui na paróquia já há quase 3 anos, já estou quase que calejado de ouvir assim, o Senhor tem muito serviço aqui na paróquia. É verdade, tem, e não nego isso para ninguém. Ontem, durante o velório do meu tio, eu encontrei o padre da paróquia da cidade onde ele foi sepultado, e aí ele me perguntava como é aqui a minha paróquia, não é? Eu respondi, graças a Deus, uma paróquia muito boa, um povo muito acolhedor, um povo bom de serviço, tem as suas dificuldades como toda paróquia, mas a maior dificuldade que eu encontro é ser uma paróquia muito populosa, tem muita gente. E aí ele me perguntou assim, são quantas comunidades? Uma só. Senhor, e quantas pessoas? Que moram no bairro? 35 mil. Dá quase 10 vezes mais a paróquia do Senhor, que é uma cidade inteira, né? Que a paróquia dele na cidade tem cerca de 4 mil habitantes. Imagina vocês, né? Aqui nós estamos quase 10 vezes mais do que a paróquia dele. E então ele falou assim, o bispo precisa ajudar o senhor com um outro colaborador. Aí eu falei assim, a messe é grande, mas os operários são poucos. Aí vejam, como que às vezes nós não compreendemos a dimensão desta messe. Ele falou assim, mas Belo Horizonte tem tanto padre. Eu falei assim, verdade, tem muito padre em Belo Horizonte, mas mesmo esta quantidade de padres que tem na arquidiocese, não tem sido suficiente para atender a demanda do povo de Deus que está lá. A messe é muito grande, temos muito trabalho, e isso até vocês reconhecem, só que esse trabalho não é só do padre. Esse trabalho é de todo aquele que se compreende como parte desse povo sacerdotal, como membro desta igreja. Às vezes muitas vezes, nos acomodamos na nossa zona de conforto, porque é muito mais fácil participar do sacramento sentadinho no banco, ficando só no meu canto, do que entender que o Senhor está me chamando. O Senhor também está me elegendo, o Senhor também está confiando a mim uma missão de ser pastor,
Talvez não de uma paróquia, não de uma diocese, mas de um pequeno grupo, de uma pequena fraternidade, de somar a esse corpo, ofertando os dons que Ele mesmo confiou a mim, para que esse povo não pereça, não fique abatido. Ao olhar ao redor deste altar, nós compreendemos, não basta simplesmente ter padre, não é? Poderia ter o padre aqui e a missa acontecer, mas como é mais profundo, como é mais acalentador, quando tem pessoas que se dispõem a cantar, a tocar, a servir, a ler, a organizar o espaço celebrativo. Durante a leitura eu vi ali a Cíntia vindo aqui secar uma poça d'água da goteira, e vocês estão entendendo por que a gente precisa reformar aqui rápido, não é? Imaginem vocês, e quem é que pediu a Cíntia para fazer isso? Não estou aqui tecendo elogios a Cíntia, não, só tomando exemplo, ninguém. Ela viu e ela percebeu uma necessidade que está ao alcance dela, a serviço de todos. E aí às vezes a gente entende assim, mas eu não sou digno, eu sou pecador, eu tenho tanta limitação, eu não sou apto para esta função. São Mateus nos faz perceber que nem aqueles 12 que foram escolhidos por Jesus foram perfeitos. Quando São Mateus vai dizendo quem, é para que os autores a quem eles escrevam, a quem eles escreviam e que de alguma maneira conhecia melhor aqueles 12 do que a gente, ficassem perplexos e se perguntassem assim, mas fulano, dentre aquele povo todo, dentre aquela multidão toda que escolheu seguir Jesus, será que não tinha gente melhor do que Pedro? Ou, não vamos escandalizar porque a gente percebe o itinerário de conversão de Pedro, vamos para o último da lista, será que não tinha gente melhor que Judas Iscariotes? Certamente tinha, certamente tem gente muito melhor do que eu aqui nesta assembleia, tem jovens muito mais santos do que eu nesse mundo, mas o Senhor chamou a mim para ser padre, e isso não me torna melhor do que eles, muito pelo contrário, só me faz cada vez mais ter mais responsabilidade e consciência de perceber que eu preciso de alguma maneira corresponder a esse amor que confia tanto em mim. Quando a gente compreende isto, nós começamos a perceber que o reino de Deus que se manifesta depende de mim e de você para se manifestar. Nós somos instrumentos desse reino, nós somos instrumentos desse amor, nós temos algo a oferecer, porque nós somos membros desse povo sacerdotal. E aqui acaba-se quando nós compreendemos que a nossa vocação não é por mérito, mas por misericórdia do Senhor, uma espécie de ciúme, que graças a Deus não acontece aqui no castelo. Por que é o fulano que está coordenando? Chegou agora na paróquia, tem 1 mês que está no pastoral, no movimento, e já assumiu um cargo de liderança. Ou então, alguns que olham assim, eu sempre vou na igreja e vejo as mesmas pessoas, são eles que estão à frente. Nossa, vive na igreja, claro que vive na igreja, porque o Senhor o escolheu, mas o Senhor também te escolhe. A diferença de quem está aqui todo dia e de quem chegou agora e assumiu um cargo de liderança, não é porque é mais competente ou mais privilegiado que você, é porque ele foi mais ousado em dizer sim ao Senhor, saiu da sua zona de conforto. E às vezes, meus irmãos e irmãs, nós precisamos compreender isso. O Senhor está nos chamando. Às vezes, eu costumo, quando preciso confiar novas missões a alguns aqui na paróquia, dizer, o instrumento que Deus está usando sou eu, mas não é o Padre Felipe que está te chamando. Porque não é mesmo. E aqui está o último ponto deste evangelho, que a gente precisa rezar e pedir ao Senhor a conversão do nosso coração. Quem envia operários para a messe não é o bispo, não é o papa, não é o padre. Quem envia operários para a empresa é o dono da empresa, não é? Quem contrata é o proprietário. E a gente nunca vai entender que uma paróquia não cresce pela nossa própria força se nós não entendermos que uma paróquia pertence a Cristo. Pedi, portanto, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós precisamos de muita gente, mas não vai ser na força do nosso convencimento, nem na força do convite do Padre, que nós vamos despertar os corações
para o serviço neste corpo místico que é a igreja. Quem convida e quem chama é o Senhor, por meio do Espírito Santo. Por isso, se a gente reconhece que precisa de padre, o que nós precisamos fazer é pedir ao dono da messe: envie mais sacerdotes para a tua igreja. Se a gente reconhece que na nossa pastoral precisa de mais gente para dividir o nosso serviço, não vai ser vir atrás do padre e dizer assim: padre, convida fulano, convida ciclano. Não, é ir atrás do dono da messe e dizer: Jesus, chame mais pessoas para compor esta pastoral. Se a gente percebe que na nossa paróquia tem muitos serviços, muitas demandas e muita gente, o que nós precisamos fazer não é simplesmente ir atrás das pessoas, porque tem um movimento da nossa parte, deixa eu abrir um parênteses aqui, não é? Que é ser uma porta de acolhida para aqueles que a quem o Senhor chama. Porque muitas vezes nós vamos encontrar portas fechadas, porque tem gente que está apegada ao osso, achando que o serviço na igreja dá algum tipo de distinção e poder. Eu fico impressionado como tem gente que acha que ser coordenador de A e C vai mudar alguma coisa na vida dele. Não é nada, não muda nada. A gente continua sendo as mesmas pessoas, com a mesma demanda, e se você for lá no meio do Mineirão, na torcida do Atlético, falar que você é coordenador de alguma coisa, eles vão olhar para você e falar assim: oi? Né? Quem é você? O que você faz? Como você vive? Mas aqui na igreja acha que às vezes é o supra-sumo. Sem mim, nada podeis fazer. Faz, porque a igreja não é sua, a paróquia não é minha, a missão não é nossa, a igreja vai continuar, além de você, além de mim. Né? Quem não pode faltar é o Senhor. Mas vamos voltar. O movimento que a gente precisa fazer é acolher com amor aqueles a quem o Senhor muitas vezes está chamando. Talvez será por isso que faltam vocações, porque a igreja não acolhe aqueles a quem o Senhor chama, porque nós escolhemos um padrão de vocação e não conseguimos ajudar os que não entram na caixinha a entrarem no projeto de Cristo. Não sei. Estou problematizando num lugar que eu nem devia, porque está sendo transmitido, né? Mas enfim, agora, uma vez que o Senhor te chama, uma vez que o Senhor te convida, é necessário a gente não ter medo, porque nós recebemos muito e de graça. Ofertamos não para receber algo em troca, ofertamos porque nós compreendemos o que nós não merecíamos, Ele nos deu na cruz. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, Ele gratuitamente colocou em nossas mãos. Se ofertamos muito ou pouco, é o que a gente oferta por amor a Ele, como prova de amor a esse Senhor que conta com você, que também te chama, sabendo quem você é, em momento algum. E aqui lembro-me do Evangelho de São João: em momento algum Jesus estava enganado acerca daqueles que Ele escolheu para servir. Diz São João que ele sabia muito bem em quem ele colocou a sua confiança. E isso se vale inclusive a Judas. Isso se vale inclusive ao Padre Filipe. Isso se vale inclusive a você. A nossa missão hoje, portanto, é aprender que esta igreja é o instrumento de Deus para chegar aos corações feridos, atribulados, cansados, como um sacramento de esperança, como um sinal de amor, de ternura. Mas que esta igreja precisa de operários, esta igreja precisa de você. E quem nos convence do nosso lugar nesse corpo místico é o Espírito Santo. Por isso hoje nós trazemos ao altar não só a alegria de poder, na nossa pequenez e na nossa fraqueza, ofertar um tiquinho a Deus do que dele recebemos, como também trazemos um pedido sincero: envia, Senhor, mais operários para a sua messe. Envia, porque nós sabemos que ainda, sim, que bom que aqui a paróquia tem muita gente, mas tem muitos mais que ainda não conheceram o amor de Deus. Tem muitos mais aqui no bairro Castelo que sequer experimentaram a misericórdia, a ternura, a compaixão do nosso Deus. Pensa lá no seu prédio, né? Aqui eu posso falar isso, são poucos que moram em casa. Pensa lá no seu prédio, quantos que você vê que sequer vivem lembrando de Deus, ou que só lembram de Deus na hora do apuro, que pelo menos no apuro ainda lembra, né? Tem algum
ainda tem algum ponto aí de esperança. Como nós vamos chegar até Ele? Quando a gente tiver a mesma coragem do profeta Isaías de dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me. Porque aquilo que ofertamos não é nosso, aquilo que ofertamos é dele. É Ele que nos capacita, é Ele que coloca em nossas mãos as graças necessárias para fazer chegar a quem Ele precisa. Por isso, meus irmãos e irmãs, compreendamos o grande dom de pertencer a uma igreja que é sacramento de esperança no mundo. E não tenhamos medo de ocupar o nosso lugar, porque o Senhor sabe que também precisamos ser pastoreados, mas o Senhor também precisa de nós para pastorear muitos que estão às vezes em situação pior do que a nossa e que precisam simplesmente do nosso sorriso, do nosso abraço, de uma palavrinha que renova neles a esperança da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,